Sérgio Etgói, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, afirmou que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as Forças Armadas são de profunda covardia. Ele deu uma entrevista no canal TV Pampa. Na ocasião, Etgói também comentou sobre o ataque do dia 8 de janeiro ocorrido em Brasília. Sérgio Etgói é um general da reserva, foi ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, SGPR, e do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no governo de Michel Temer. Assista a fala do general. Nós estamos vendo um momento muito complicado, Paulo Sérgio, muito difícil, mas que não tem novidade. Não tem nenhuma novidade a reação, ou seja, quando eu falei um pouquinho antes que a gente precisa tratar com mais objetividade, mais seriedade do que a gente está vivendo, é porque o que a gente viu de novidade na reação do governo ao episódio da Praça dos Três Poderes? Ou seja, existem nos livros, nas matérias, nos livros, nos tratados que cuidam de gestão de crise, todos eles coincidem que tem dois momentos que são sintomáticos e que é preciso rever o que se está fazendo. E são dois momentos subsequentes. O primeiro é quando a pessoa, a autoridade, o responsável ou os responsáveis começam a se esquivar da culpa. E o passo seguinte é achar o culpado. Então, o que nós estamos vendo em Brasília é a mesma técnica utilizada no Mensalão, no Petrolão e em outros escândalos que aconteceram. Eu não vi, não é comigo, eu não sabia, não me contaram. O que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro é absolutamente desnecessário qualificar, porque todos nós concordamos que é uma barbaridade, que não podia ter acontecido. Mas está na história de quem era responsável pela segurança daquilo. E quem era responsável pela segurança daquilo, no dia seguinte saiu procurando culpados, para eximir-se da culpa que tem. Essa é uma questão que tem que ser encarada. Tem 1.500 terroristas presos que têm que ser responsabilizados. Ponto. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, tem autoridades que sequer estavam lá. Que abriram mão de exercer a sua autoridade, os cuidados que deveriam ter. Lula, ao invés de acalmar os ânimos no Brasil, ele tem feito o oposto. Com declarações fortes sobre as Forças Armadas e fazendo trocas frequentes dentro da Polícia Federal e Rodoviária. Alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar. E a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer. Muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil. Até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O governo novo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. É preciso governar. Então vem numa busca desesperada por culpados e gente para colocar a culpa. As Forças Armadas foram instrumentalizadas pelos dois lados na campanha eleitoral. O candidato Bolsonaro queria utilizar o prestígio das Forças Armadas para uma identificação e a oposição a ele, a candidatura do presidente Lula, jogava as Forças Armadas no colo do Bolsonaro com o anúncio do golpe no dia seguinte, que nunca aconteceu. Foi isso que aconteceu. E as Forças Armadas ficaram. Ora, passou a eleição, veio o triste episódio do dia 8. Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas. Como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as Forças Armadas, que são instituição de Estado com a qual os governos do PT conviveram por 16 anos, aquarteladas, cumprindo seu dever, fazendo o que deveriam fazer? Sem nenhum trauma. Sem nenhum trauma.
Pior, Paulo Sérgio, pior. Quem declara, um presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, que vai à imprensa dizer que não confia nas suas Forças Armadas, sabe, desde já, que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder. Ele sabe que ninguém vai contestar o que ele está dizendo. Ele sabe, ou seja, é a velha técnica de procurar culpados, é a velha técnica de achar alguém para pagar o pato por aquilo. Aí eu me lembro do ministro Barroso, né? É preciso... Aí vem a coisa, perdeu o Mané. É preciso... Porque, na realidade, o presidente eleito é o Lula. Sim. As Forças Armadas vão continuar batendo continência para ele. Vão continuar fazendo como fizeram sempre. Mas aí, onde é que o senhor está vendo o problema de governabilidade? Não com as Forças Armadas. Com as Forças Armadas, sim. Ele vai ter problema com as Forças Armadas? Não, ele não vai ter problema, as Forças Armadas não vão tomar atitude, mas ele inicia o governo dizendo que não confia nas Forças Armadas. Tá, e aí, o que faz? Não sei, ele que resolva, ele que não confia. Ou seja, tu está entendendo a gravidade disso? As Forças Armadas, claro que eu tô entendendo. as Forças Armadas são baseadas na hierarquia e na disciplina. Constitucionalmente, estão disciplinadas e submetidas às estruturas hierárquicas. Aí o maior, o topo da cadeia de comando, o comandante supremo, vai lá dizer assim, eu não confio nesses caras. Mas aí o que as Forças Armadas fazem? Elas não têm mais o que fazer. O presidente vem causando desconforto em alguns oficiais. Isso gera uma instabilidade política dentro do país. O chefe supremo das Forças Armadas não pode fazer acusações infundadas. Sobre o ataque do dia 8 de janeiro em Brasília, todos os envolvidos precisam ser investigados e condenados pelos crimes de vandalismo. É preciso abrir uma CPI para aprofundar as investigações e punir todos os envolvidos. Os omissos serão condenados por crimes de prevaricação e os autores da invasão, por danos a patrimônio público, previsto no artigo 163 do Código Penal Brasileiro. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal Pátria Brasil. Ative o sininho de notificações, curta e compartilhe os nossos conteúdos. Obrigada pela companhia de hoje e até a próxima.